Paz do Senhor a todos, você evangélico, espírita, você que tem ou não uma religião, que frequenta uma denominação, não importa. Vim trazer mais uma palavra a respeito da Bíblia Sagrada, qual está escrito em 1 João 4, versículo 8, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E sabemos que muitas pessoas servem a Deus não por amor, mas por medo, porque tem Deus como um monstro, como alguém vingativo, alguém ruim, né? E a palavra de Deus diz que Deus, ele é amor. E o que é o significado de amor? Eu tirei aqui: amor é se sentir disposto a desejar o bem de outro. Então Deus, ele está disposto a desejar o nosso bem. E sabemos que nem sempre é isso que ouvimos falar, nem sempre é isso que lhe é pregado. As pessoas muitas das vezes vivem, uma vida, Deus que me perdoe, os irmãos me perdoem a palavra, mas miserável. E achando que é prova o tempo todo, e a prova nunca acaba. E que o pior, que é Deus que está colocando essa prova. Muitas das vezes está numa enfermidade, está numa luta na família, está passando por uma dificuldade financeira e atribui essas coisas a Deus, como se Deus fosse o carrasco. Como na verdade a palavra nos revela que Deus é amor. E a maior revelação é a palavra de Deus. Essa não falha. Não falha. A palavra de Deus não falha. E em João, Evangelho de João 10:10 diz que o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus, ele veio para que tivéssemos vidas e com abundância. Ou seja, grande quantidade, fartura, é o que significa a palavra abundância. Então, as coisas estão meio torcidas, porque a pessoa que veio para dar do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que veio para trazer vida e vida com abundância, está sendo praticamente o causador, entre aspas, das dores, do fracasso, da derrota, do desemprego, da vida financeira arruinada, do casamento, de tudo de ruim. Como se fosse Deus colocando para provar essas pessoas, sendo que Deus, ele não vai contra a própria palavra. Deus, ele honra a palavra. Assim como eu tenho falado nas outras mensagens, que Jeremias 1:12, ele fala: eu, o Senhor, velo pela minha palavra para cumprir. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então o Senhor, ele vela pela palavra, ele está de olho para cumprir a palavra. Então ele é fiel, na palavra dele. E em Gálatas 1,
versículo 6 ao 9, fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Surgia um outro evangelho naquela época aos Gálatas, mas que na verdade não era outro, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, não existia outro. O evangelho, o único evangelho que tem é esse. Mas eles queriam perverter o evangelho de Cristo. Então ele... Por quê? Porque eles queriam, os Gálatas, eles queriam viver, eles queriam a lei de volta. Eles queriam viver na lei, eles queriam se apoiar na lei. Ter a lei para eles seguirem, para eles cumprirem. Só que a lei foi anulada. O tempo da lei foi anulado. Em Romanos 10, versículo 4, fala que o fim da lei é Cristo. Então, Cristo veio para anular a lei, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, versículo 4. Então, a lei foi anulada por Cristo. E eles queriam voltar para o tempo da lei. Tanto que em 1 Coríntios 11, ele fala, né, sobre o cálice. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nova aliança. Então, a antiga aliança foi desfeita através da nova. E no 8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Ele está falando, nem que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho. Meu irmão, não existe. Não existe outro evangelho. Seja anátema, ou seja, reprovação enérgica do seio da igreja, que seja reprovado. Ou, outro significado, amaldiçoados. Seja amaldiçoados. E ele continua dizendo, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Ele está falando, primeiro ele fala, mesmo que nós, os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele próprio falando, um anjo descesse do céu para pregar um outro evangelho, que a gente não viesse aceitar, porque a gente não vem aceitar. Então, seja quem for, meu irmão, que pregue, que venha pregar um outro evangelho, não aceite. Não aceite. E é o que mais nós temos ouvido hoje, é sobre isso, a respeito disso, que Deus ele vem para botar enfermidade, que Deus ele veio para pesar a mão, porque se você não fizer a vontade de Deus, Deus vai pesar a mão sobre você, sobre a tua família, sobre o teu filho, para que você venha servi-lo. Meu irmão, Deus não precisa da gente. Nós que precisamos de Deus. Se eu não fizer, se você não fizer, se o Senhor, a senhora não fizer, Deus vai colocar outro no nosso lugar. Somente isso. Mas a hora que a gente estiver disponível e se arrepender e voltar para Deus, Deus volta para nós, se retorna para nós. E assim a gente dá continuidade. Mas até lá nós pagamos um preço por causa disso. Mas não porque Deus venha fazer que a gente pague o preço, mas não porque nós procuramos isso para nós mesmos, porque nós já saímos da proteção de Deus. Então como que vai ser Deus se nós já saímos da proteção dele, da cobertura espiritual dele? Deus, ele não força ninguém a nada. Nós temos o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Nós escolhemos, Deus nos dá o direito de escolher aquilo que a gente quer para nós. Sendo que ele está batendo a porta. Apocalipse 3:20, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Deus ele não te força nada. Em Lucas 9 ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, se você quiser vir, você vem. Se você não quiser,
Ele vai lamentar por você, porque ele pagou um alto preço, ele deu o filho por você, mas ele não vai te forçar isso. Jamais ele vai te forçar. Porque a palavra dele diz, a Bíblia diz, que ele não te força, que você tem o direito de escolher. É claro que tudo que ele mais quer é que você venha para ele, é que você siga ele. Mas ele não vai te forçar, meu irmão. Nem muito menos vai fazer nada com você, nem com a tua família, nem com teus filhos, por causa disso. E como que o Senhor, nosso Senhor Jesus, nosso Deus, ele vai fazer tais coisas, colocar, pesar a mão, botar a enfermidade, botar num leito de hospital. Isso não existe. Não existe. Nós não devemos dar ouvido a tudo que é pregado. Ah, mas é um pastor muito usado, um bispo, um apóstolo, seja lá quem for, um presbítero, seja lá quem for, meu irmão. Se estiver pregando que não tiver de conformidade com as escrituras, com a Bíblia Sagrada, descarta, meu irmão. Anátemas. Descarta, não dá ouvido. Procura para ver se está na Bíblia. Se não está, não leva em consideração.